2025 é um ano inteiro para conquistar. 2025, eu não sei se você entendeu, mas 2025 é um ano inteiro para conquistar algo do Senhor preparado para a minha e para a sua vida. Eu não sei você, mas início de ano, essa mudança de fim de um ano, início de um novo ano, é um tempo de muita reflexão. A maioria das pessoas param para pensar um pouco na sua vida, naquilo que deu certo, aquilo que não deu no ano anterior, aquilo que você fez poderia se fazer diferente, e muitas decisões são tomadas. E sempre tem um chato que chega na hora que a gente fala isso e fala, né, mas é só uma mudança de calendário. É claro que é uma mudança de calendário, mas representa para nós uma mudança de ciclo na minha e na sua vida. O fim de um ano, início de um outro, representa um novo ciclo na minha e na sua vida. E quantos aqui tem sonhos, tem projetos e tem promessas de Deus que ainda estão por se cumprir? Quem aqui tem? Quem aqui tem? Quem aqui tem sonhos e projetos que talvez você, todo ano, quando inicia aquele ano, você fala assim, não, esse ano vai. Talvez um projeto aí, né, do plano de leitura da Bíblia, né? Talvez alguns no dia 11 de janeiro que nós estamos já até abandonaram o seu plano. Ou talvez não. Continua firme. Tem gente que já sabe Gênesis de cor, né? Porque todo ano lê Gênesis. Depois chega em Êxodo, Levítico, aí o cara já dá uma parada. Não, continua. Talvez você pensou isso, está fazendo isso, continua firme nesse propósito. Talvez um projeto de, não, esse ano eu vou ser mais saudável, né? Vou para academia, vou fazer uma atividade física, vou cuidar do meu corpo, eu vou isso, aquilo. Continua. Quem aqui tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram? Quem tem promessas de Deus? Olha quantas pessoas, dá uma olhada ao seu redor aí, ó. Quantas pessoas. E quem crê que em 2025 Deus vai cumprir muitas das promessas que Ele tem na minha e na sua vida, você recebe isso? Eu quero convidar você a abrir comigo em Josué no capítulo 1. Algo precioso que eu quero compartilhar com você nesses minutos que nós temos aqui. Josué no capítulo 1. Eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta, ok? Porque eu vou ler 2 versículos, depois eu continuo, depois de falar um pouquinho. Josué capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deixa a sua Bíblia aberta aí, ok? Eu quero que você entenda o seguinte: nessa passagem o povo estava vivendo uma mudança de ciclo. Se você olhar o finalzinho do livro anterior, que é Deuteronômio, você vai ver que Moisés chega até a fronteira da terra prometida, mas Moisés fica ali e o povo segue agora sob uma nova liderança, a liderança de Josué. Aquele povo estava vivendo uma mudança de ciclo, de Moisés para Josué. Eu quero que você pare para pensar um pouco comigo, porque Moisés, ele foi um grande líder no meio daquele povo. Moisés foi um líder muito famoso, um grande líder, muito respeitado, conhecido até na corte de Faraó, onde ele cresceu. Moisés foi educado na corte do Egito, ele aprendeu tantas coisas, ele era um governante, um líder no meio do povo muito respeitado. Tanto que na história de Israel, na história dos hebreus, quando eles param para pensar em Moisés, ele é um dos grandes ícones, assim como Davi, de pessoas que marcaram e fizeram parte dessa construção de quem era o povo de Israel. Sob a liderança de Moisés, aquele povo viu muitos milagres. Viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu. Sob a liderança de Moisés, aquele povo viu água sair da rocha. Aquele povo viu muitos e muitos milagres. Se você ler Deuteronômio 34, o capítulo antes aqui de Josué, fala que não houve outro profeta como Moisés no meio daquele povo,
porque aquele homem falou com Deus face a face. Muitos prodígios, muitos milagres aconteceram sob a liderança de Moisés. Mas como eu disse para você, Moisés chegou até a fronteira da terra prometida, até a fronteira com a promessa, mas ele não entrou na promessa, ele não entrou naquela terra. A palavra fala no capítulo aqui de Deuteronômio que ele subiu ao monte e Deus permitiu que ele contemplasse aquela terra e ali ele ficou. E a palavra fala que ele foi sepultado por Deus. Moisés teve um vislumbre do sonho, um vislumbre da promessa, mas ele não entrou naquela promessa. Quantos aqui viram promessas de Deus que ainda não se cumpriram em 2024? Quantos aqui chegaram tão perto e acreditaram, esse ano vai acontecer, mas talvez chegou na fronteira ali e aquilo não aconteceu. E você virou agora de 2024 para 2025 e falou, ainda não aconteceu. Eu tenho algo para te falar. Pega esse aqui, ó. Moisés não alcançou a promessa, porque a função dele não era alcançar a promessa, era libertar o povo que ia alcançar a promessa. O que você está querendo dizer para mim, João? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: talvez o seu 2024 não foi como você imaginou. Talvez algumas promessas de Deus você chegou até a fronteira e falou, agora vai, e não foi, aquilo parou. Talvez você falou, vai acontecer esse ano e não aconteceu. Mas deixa eu falar algo para você, um novo ciclo, uma nova estação. Essa estação antiga não era para ter acontecido essa promessa, mas era uma estação que Deus estava preparando você para alcançar a promessa que Deus tem logo na frente. Sabe por quê? Porque aquele povo, quando saiu do Egito, eles tinham passado muitos anos naquele lugar e eles vinham com uma mentalidade de escravo. Aquele povo não ia dar conta, não ia ser capaz de suportar a promessa que Deus tinha, aquilo que Deus ia entregar. Aquele povo não ia ser capaz de suportar aquilo, porque a mentalidade que eles tinham era uma mentalidade de escravidão. Você vai ver lá no Mar Vermelho aquele povo reclamando, murmurando e falando, ai, que saudade lá do Egito, lá tinha cebola, tinha alho. Gente, quem sente saudade de cebola e alho, pelo amor de Deus? Tá reclamando ali, Deus está te libertando, te levando para um lugar, mas eu estou com saudade lá da cebola e do alho. Aquele povo com essa mentalidade de escravidão não ia ser capaz de receber a promessa que Deus queria entregar para aquele povo. A função de Moisés não era fazer o povo entrar na terra, era libertar aquele povo daquela mentalidade, para que eles fossem capazes de receber a promessa que Deus tinha. Agora veja, se Moisés era um líder famoso, que aquele povo respeitava, que nações respeitavam, um grande líder, quem era Josué? Josué já não tinha a mesma fama que Moisés. Josué, ele era apenas um auxiliar de Moisés. Ele era um guerreiro, um bom guerreiro, um general de guerra, mas ele não era capacitado como Moisés era. Josué não parecia, aos olhos daquelas pessoas, tão grande, um líder tão grande, tão respeitado, tão preparado como Moisés era. Então quero que você agora se transporte para aquela cena, para aquele momento e pense, você como um povo, olhando aquela situação acontecendo, o que você ia pensar desse novo ciclo? O que você ia pensar? Você tinha um líder respeitado, preparado, um líder famoso como Moisés, e agora quem assume a liderança é Josué, que era um auxiliar, um guerreiro, mas não tinha todo aquele preparo. Talvez aos olhos daquele povo, Josué representava um novo ciclo, que era um ciclo mais humilde, um ciclo talvez mais difícil. Parecia que no momento que era mais necessário Moisés, porque agora que a gente vai entrar na terra, eu preciso de alguém preparado, que conhece de leis, alguém que conhece do que é ser um estado, uma nação, alguém preparado como Moisés. Na hora que a gente vai entrar nesse momento que a gente mais precisa, a gente não tem Moisés, agora eu tenho Josué. E talvez na cabeça daquele povo fica esses questionamentos, essa pergunta. E talvez essa pergunta esteja acontecendo na tua cabeça agora.
Você se perguntando, mas Deus, em 2024 eu me sentia mais preparado. Deus, em 2024, aquela promessa do Senhor, aquilo que tinha que acontecer, Deus, era para ter acontecido em 2024, porque eu me sentia mais preparado. Eu estava mais novo, eu estava com mais disposição, talvez eu estava com mais tempo, eu estava com emprego, agora eu não estou. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, mas talvez você olhe para trás e fala, puxa, aquele ciclo de 2024 eu estava mais preparado. E talvez você olhe para 2025 agora e fale assim, não, eu acho que deve ser um ciclo mais humilde agora, o que eu vou viver neste ano. Tudo estava preparado para 24, mas não aconteceu. 2025 vai ser mais humilde. Talvez você pense isso sobre o seu momento. Mas deixa eu falar um negócio para você. Escuta bem isso aqui. Moisés parecia mais capacitado, mas foi Josué que foi escolhido para entrar na terra. Eu não sei se você entendeu. Vou repetir. Moisés parecia mais preparado, mais capacitado. Parecia que era Moisés que ia entrar na terra, mas não foi ele escolhido. Foi Josué que foi escolhido por Deus para liderar o povo para entrar. Sabe o que isso quer dizer na minha e na sua vida? Não olha para o passado e fala, eu era mais capacitado, eu tinha mais disposição, o ano passado era para acontecer, esse ano tende a ser mais humilde, eu não tenho aquele recurso, eu não tenho isso, aquilo esse ano. Deixa eu falar um negócio para você, Deus não está apegado ao mais capacitado ou não. Aquele ciclo que você acha que vai ser o mais humilde, talvez seja o ano que Deus escolheu para transformar completamente a sua vida e te colocar no lugar que Ele preparou na promessa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Receba com fé, receba com fé. Enquanto Moisés liderava, Josué estava sendo preparado. Enquanto Moisés governava, Josué estava sendo capacitado. Enquanto você estava vivendo o seu 2024, você talvez não percebeu, mas Deus já estava gerando o seu 2025. Enquanto você estava lá no 2024 vivendo o seu dia a dia, talvez você não percebeu, mas Deus estava preparando o seu 2025. Eu quero convidar você a erguer as suas mãos e declarar uma expressão de fé. Diga isso ao Senhor, diga a Ele, fale assim, ó, não importa se as coisas parecem piores. Diga isso, não importa se as coisas parecem piores. Não importa se eu me sinta pequeno. Não importa se eu me sinta incapaz diante das situações. Diga isso, é este ano que Deus escolheu para fazer maravilhas na minha vida e cumprir coisas que pareciam impossíveis neste ano, mas que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Amém? O Senhor pode fazer algo de especial. Se é para o Senhor, aplauda mesmo. Aleluia. Olha só, versículo 2 e versículo 3 de Josué 1 diz assim: meu servo Moisés, é Deus falando com Josué, né? Ele disse assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. A primeira coisa que eu quero aqui que você preste atenção, que me chama a atenção nas palavras de Deus, é que Deus inicia falando com Josué o seguinte: Josué, Moisés está morto. E Deus não fala as coisas, Deus não joga palavras sem uma necessidade. Se Deus falou isso é porque Josué precisava ouvir isso, certo? E se Deus precisava reforçar para Josué que Moisés estava morto, é porque tanto Josué como aquele povo pode ser que estavam apegados a Moisés, apegados a um passado que eles viveram, apegados a uma liderança, apegados a um ciclo, uma estação que eles viveram. Mas a palavra que Deus deu para Josué: Josué, Moisés está morto. Josué, eu estou sepultando o seu passado neste momento.
Eu estou sepultando esse ciclo que se passou. É hora de olhar para frente. É hora de continuar caminhando em frente. É hora de dar passos de fé. Por que passos de fé? A gente leu no versículo 3. A palavra de Deus para Josué foi: onde vocês colocarem a planta dos seus pés, eu dou para vocês. Onde você colocar a planta dos pés, o que dependia que Josué e o povo fizessem? Dessem um passo. Porque Deus disse: onde vocês colocarem a planta dos pés, eu vou dar. E se aquele povo ficasse parado? Mas não, Deus diz: deem passos de fé. Deem passos de fé. Talvez o que falta para muitos de nós, eu não sei em que momento Deus está levando, a jornada que Deus está levando você na sua caminhada, no seu ministério, na promessa, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, talvez algumas promessas ainda não se cumpriram, porque falta na nossa vida muitas vezes uma coragem de dar um passo de fé. De caminhar, não por aquilo que eu vejo, pelas circunstâncias que estão ao meu redor, mas eu caminhar por aquilo que eu ouvi de Deus, pela palavra que Deus me deu, por aquilo que Deus me entregou através da sua palavra. Caminhar não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu não vejo. Não precisa abrir, eu vou ler para você, mas um pouquinho depois, aqui no capítulo 3 de Josué, no versículo 7, o Senhor fala para Josué assim, ó: Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Veja, Deus está dizendo para Josué: Josué, hoje eu vou começar a mudar algo aqui, ó, Josué, o povo talvez não te reconheça como uma liderança e não veja que eu estou com você como eu estive com Moisés e o povo viu. Mas hoje eu vou começar a exaltar você no meio do povo, para mostrar para este povo que eu estou com você assim como estive com Moisés. Eu fui parar para entender, né, o que é esse exaltar que Deus está falando. Tem uma palavrinha lá no hebraico, no original. Essa palavra exaltar, ela quer dizer crescer. Essa palavra quer dizer tornar grande, importante, promover, tornar poderoso, realizar coisas grandes. E o que isso quer dizer para mim e para você nesse ciclo, nessa mudança de ciclo que nós estamos vivendo? Que sabe quando Deus vai transformar o meu e o seu 2025? Sabe quando Deus vai exaltar esse ano, tornar esse ano inesquecível na presença dEle? Sabe quando Deus vai mostrar o poder dEle neste novo ciclo em 2025? Quando você vai se surpreender com Deus e todos que estão ao seu redor vão se surpreender. Sabe quando? Sabe quando? Quando você der alguns passos de fé, que o Espírito Santo já está falando ao teu coração que você precisa dar. É difícil porque a fé é andar por aquilo que a gente não está enxergando. Mas é necessário dar alguns passos de fé para que algumas coisas na nossa vida aconteçam. Talvez alguma promessa, alguma coisa ainda não se cumpriu, porque precisa que você dê esses passos de fé. João, como eu dou esses passos de fé? Aqui no versículo, ainda no capítulo 3, versículo 14, diz assim, escute isso: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou e formou uma muralha a uma grande distância. E um pouquinho depois aqui, versículo 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui foi muito profundo. Quando eu entendi de Deus e recebi, e eu estar aqui hoje no Legacy, estar aqui hoje na Lagoinha Barra Funda com você, foi fruto disso que Deus falou no meu coração agora, e num determinado momento, e que eu quero compartilhar com você agora. João, como que eu vou dar passos de fé? Primeira coisa,
que nós lemos aqui. Primeiro, desmontar o acampamento. Desmontar o acampamento. João, o que isso quer dizer? Você precisa abandonar, deixar o lugar onde você estacionou, meu querido. Você precisa abandonar, você precisa deixar o lugar onde você estacionou. O lugar do conforto, o lugar da segurança, o lugar onde nós paramos de avançar e de crescer. Caminhar pela fé, caminhar por aquilo que eu não estou vendo. Então você pode ter certeza que não é confortável, não é seguro aos nossos olhos humanos. Eu e você precisamos sair do lugar onde a gente estagnou, onde a gente estacionou. Se você quiser dar passos de fé, você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Escuta isso aqui, ó. O lugar do conforto não é o lugar do propósito. O lugar do conforto não é o lugar do propósito. O lugar da estagnação não é o lugar da promessa. Porque quando você estiver vivendo a promessa que Deus tem para a sua vida, quando você estiver vivendo aquilo que Deus te chamou, você vai ver que você não vai ficar parado. Porque Deus é movimento, Jesus é movimento, Ele vai te colocar em movimento. O lugar do conforto não é o lugar da promessa. Escuta mais isso. Se a promessa ainda não se cumpriu, qualquer lugar que você acampar é deserto. Porque Deus tinha dado uma palavra para aquele povo. Há uma terra, terra prometida, vocês vão naquela direção. E durante todo aquele caminho, todos os lugares que eles acamparam era deserto. Então faz o seguinte, preste atenção se você está estagnado, está parado. É hora de desmontar o acampamento. Abandone o lugar onde você estagnou, onde você parou. Porque esse lugar é lugar deserto na sua vida. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto: carregue a presença de Deus. Deus foi muito claro para Josué e falou: olha, na frente de vocês os sacerdotes devem carregar a arca da aliança. A arca representava para aquele povo a presença de Deus. Se eles tivessem a arca, eles sabiam que Deus estava presente com eles. Esse era o símbolo que eles tinham. Para o seu ano de 2025, para você dar passos de fé, deixe a presença de Jesus ir na sua frente. Deixe Ele te mostrar o caminho. E não vá para um lugar onde Deus não te chamou. Não vá para o lugar onde Deus não te chamou. Vá para onde Ele te chamou. Deixe a presença de Deus ir na frente. Um terceiro ponto que eu vejo aqui: tocar os pés no rio. Passos de fé. Colocar o pé no rio. Nós vimos aqui no versículo, como nós lemos, quando eles colocaram os pés no rio, aí aconteceu. Aquelas águas começaram a represar e pararam, e aquele povo atravessou em terra seca. Mas foi necessário colocar o quê? O pé na água. Foi necessário andar por aquilo que ainda não estava vendo. A água não parou para primeiro atravessar. Primeiro eu coloco o pé, depois a água para. É andar por aquilo que eu não estou vendo. Quem quer viver coisas extraordinárias em Deus ainda não viveu muita coisa, porque tudo isso vai acontecer num nível de fé. E aí eu quero te lembrar uns versículos, vou só citar aqui. 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Mateus 21:21 fala: Jesus disse: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, atire no mar, e assim será feito. 1 João capítulo 5 versículo 4 fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a tua fé não é um poder místico, algo assim, não. A tua fé é a tua confiança, a tua vida totalmente depositada em Cristo. Porque todas essas coisas vão acontecer, e esses milagres não é por mim nem por você, mas é por causa dEle. É por causa do poder dEle. É por causa daquilo que Ele faz. Versículo 5 do capítulo 1 de Josué
diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Quero que você pare para pensar comigo algo. Quando a palavra de Deus traz os inimigos, como se aplica isso para a nossa vida hoje? Não pense em pessoas, porque não são as pessoas. Esses inimigos aqui representam para nós os nossos problemas, as dificuldades que a gente vai enfrentar no dia a dia, as provações que a gente vai ter, as situações, as circunstâncias ao nosso redor. Mas olha o que Deus fala para Josué, e hoje Ele diz para cada um de nós: olha só, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Nós temos que ter essa consciência da presença de Deus, porque se Deus disse que estaria conosco, Ele prometeu que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Então sabe o que isso quer dizer? Eu quero que você comece a ter essa consciência. O que pode resistir, parar o que Deus está fazendo na minha e na sua vida nesse ano de 2025? Se eu tenho a presença de Deus em mim, se eu tenho a presença de Jesus dentro de mim, se eu estiver vivendo uma vida de relacionamento com Ele, o que pode parar a gente? Jesus foi muito claro para Josué, muito claro para mim e para você: nada poderá te resistir. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Quero convidar você, erga suas mãos, fale comigo, fale: em 2025 eu vou viver todos os planos, todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Eu vou dar passos de fé. Diga: vou viver as promessas de Deus, e nada vai impedir, nada vai impedir, nada vai impedir. Glória a Deus. Jesus, lá em João 16, versículo 33, falou que Ele veio para que a gente tenha paz. E Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem muita gente que para só na metade desse versículo, e eu fico triste porque ela para na metade. Ela diz assim: no mundo tereis aflições. É claro que no mundo nós teremos aflições. É claro que no mundo a gente terá desafios. É claro que no mundo a gente vai encontrar coisas que vão se opor a nós. Mas tem uma continuação, esse versículo diz, Jesus diz: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora eu quero te convidar a colocar a mão sobre o teu coração. Jesus está aí dentro. Como pode um Deus tão grande, Criador de todas as coisas, não cabe na nossa mente compreender que esse Deus habita em mim e em você? No teu 2025, nada vai te resistir e parar. Sabe por quê? Porque não é sobre você, é sobre aquele que está dentro de você. Aquele que venceu todas as coisas, que diz: no mundo tereis aflições. No mundo você vai olhar e vai ver aflições, mas fica tranquilo, tenha bom ânimo, descansa em mim, confia em mim, porque eu venci o mundo, e eu que venci o mundo estou nesse momento habitando dentro de você. Então não vai ser depressão nenhuma, não vai ser ansiedade que vai te parar esse ano, não vai ser tristeza, não vai ser angústia que vai te parar esse ano, não vai ser dificuldade, não vai ser problemas de relacionamento, não vai ser nada disso que vai te parar, porque você tem um Deus que é muito grande, absurdamente grande, que está dentro de mim e de você nesse exato momento, e é nele que você tem que confiar, é nele que você tem que confiar. Olha só, estamos quase caminhando já para o fim aqui. No versículo 7 e no versículo 8 tem uma condição para nós. João, eu quero viver tudo isso. João, eu quero viver essa realidade. Meu coração está enchendo de fé. Nada vai resistir nesse ano 2025. Eu confio no Senhor. Eu vou viver as promessas. Mas há algo que Deus fala para Josué no versículo 7 e 8 do capítulo 1, que fala assim:
Somente seja forte e corajoso, muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está nela escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Veja que há uma condição para mim e para você, para nós vivermos essa realidade. Eu resumi tudo que foi falado aqui em apegar-se ao Senhor. Apegar-se ao Senhor. Se eu não fizer de Deus a minha prioridade, se eu não me disciplinar para ter um tempo com Jesus nesse ano, se eu não for tolerante em dormir, em deitar a minha cabeça no travesseiro para dormir e não abrir a palavra e não ler um capítulo sequer, se eu não tiver essa fome, esse desejo de ouvir mais de Deus, por que eu vou me interessar então pelas promessas que Ele tem para mim? Para que eu quero aquilo que Ele pode me dar, se eu não tenho interesse nele? Quantos aqui gostam de pessoas que se aproximam de você por causa de interesse e não por aquilo que você é? Quantos aqui gostam? Repreendido. Se a gente não gosta, por que muitas vezes a gente faz a mesma coisa com Deus? Porque que eu quero aquilo que Ele pode fazer. O Canha ministrou sobre isso aqui no louvor. Porque eu quero aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele pode me dar, as promessas, se eu não me interesso nele. Você ama mais a Deus ou as promessas que Ele te fez? Seu tempo com Deus não pode ficar para depois. É questão de sobrevivência no seu 2025. Se for necessário cancelar compromissos, se for necessário deixar de ir a algum lugar, para eu ter um tempo com o Senhor, com a palavra de Deus, ler a palavra, orar, me ajoelhar no meu quarto, ter um tempo com o Senhor, cancele compromissos. Talvez coisas importantes deixe, porque nada mais é importante do que o seu tempo com o Senhor. Talvez a gente fale, mas eu não tenho tempo, João, minha vida é tão corrida, mas você faz 1001 coisas. Você entra depois no seu Instagram lá e vê a quantidade de horas que você ficou naquele dia, você vai se assustar. 3, 4 horas durante o seu dia lá, passando um feed. Mas você não foi capaz e não consegue ficar 10 minutos na presença do Senhor. Não faça isso. Apegue-se ao Senhor. E nesse trecho, versículo 7 e 8 fala: obedecer. Deus convida Josué e convida eu e você para obedecer, um compromisso com a vontade de Deus. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, eliminar as distrações que tem na nossa vida. Fala que não deixar de falar deste livro da lei, a cumprimento da lei é Jesus, ou seja, eu não posso deixar de falar de Cristo durante todo o meu dia, que Ele seja o assunto que domina as minhas conversas, os meus pensamentos. Quando você estiver numa rodinha, que vocês estejam falando sobre Cristo e do que Ele tem feito na minha e na sua vida, não perdendo tempo com assuntos que não edificam, assuntos que na verdade até ofendem ao Senhor. Não deixe de meditar nesse livro, ou seja, não deixe de pensar, não deixe de pega um texto, aquilo que você leu, deixa aquilo falar ao teu coração, fica pensando no teu dia, refletindo sobre aquilo. Peça a Deus, Deus me dá sabedoria para entender a tua palavra, entender o que o Senhor quer dizer neste ano e cumprir fielmente, ou seja, um compromisso sério e fiel com Jesus. E o versículo 9 que diz assim: Deus diz para Josué: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero que você pare para pensar uma coisa, naquela mesma regra que eu disse. Deus não fala as coisas por acaso. Deus não joga palavras quaisquer sem um propósito.
Deus lança semente a um propósito. Se Deus tem que falar para Josué, Josué, seja forte e corajoso, é porque muitas vezes passava na cabeça de Josué o quê? Sou fraco e sou covarde. Se Deus tem que falar para Josué, Josué, não se apavore, não desanime, é porque Josué, Deus sabia que Josué muitas vezes se encontrava nesse lugar de ficar apavorado. Como vai ser? O que vai acontecer? Desanimado. Mas a palavra do Senhor para Josué e a palavra para mim e para você é para o seu 2025. Seja forte, seja corajoso no Senhor, não se apavore, não desanime. Não deixe que o medo roube aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Não deixe que o desânimo roube você do lugar, da posição onde Deus quer que você esteja nesse 2025. E para encerrar esta palavra, este tempo, antes de nós orarmos, eu queria concluir com você, mostrando que Josué chegou no momento que ele ficou cabisbaixo. Como assim? Eu quero ler com você, Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima. Ele olhou para onde? Para cima. E viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Versículo 14. Olha a resposta que ele recebeu: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Versículo 15. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está pisando é santo. E Josué as tirou. Eu quero que você pense nessa passagem. O que está acontecendo? A palavra de Deus é clara, ela diz que Josué olha para cima. Então eu quero imaginar, faça o exercício da imaginação. Tem que imaginar esse texto. Josué está num determinado lugar, abaixado, olhando para Jericó. Jericó representava para ele um desafio que ele tinha pela frente. Ele não sabia como ia ser o amanhã. Ele não sabia o que esperava ele, se ele estaria vivo ou não amanhã, porque Jericó representava uma batalha, uma guerra que eles deveriam entrar. Ele tinha uma promessa de Deus, ele tinha uma palavra. Mas Josué não estava numa posição de luta. Josué não estava numa posição de vamos para cima, não. Josué estava como? Abaixado. O texto nos leva uma reflexão. Josué devia estar reflexivo naquele momento, talvez um pouco preocupado, um pouco ansioso. Como que vai ser? Como que vai ser? E de repente, quando ele está assim, ele olha para cima, porque do lado dele chega um soldado empunhando uma espada. Josué dá um pulo e fala: opa, quem é você? Você é dos nossos ou é deles? Porque se for dos deles, eu já estou com a minha espada na mão aqui. Aí esse homem, aquele soldado, responde para ele e fala: Josué, eu não sou nem deles. Eu não sou deles. Na verdade eu sou o comandante do exército do Senhor, que eu vim aqui para guerrear. Sabe o que estava acontecendo aqui? Se você prestar atenção, fala que Josué se prostrou e com o rosto no chão diante daquele homem. Você vai ver na palavra que quando alguém se prostra, se é um anjo, ele fala assim: não faça isso não, tem que se prostrar só diante do Senhor. Ou seja, se Josué se prostra diante daquele homem, e aquele homem vê aquela situação e aceita, aqui é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Está entendendo? Aqui é uma aparição do próprio Deus, uma teofania que a gente fala na teologia, aqui no Antigo Testamento. Nesse momento Deus está cumprindo uma promessa que fez para Josué. Disse: eu nunca te abandonei, nunca te deixarei. Não foi isso que ele disse? E Deus estava lá, Jesus estava lá, ó, com a espada na mão, falando: eu estou aqui para lutar, eu nunca vou te abandonar. Você está aqui sentado, você está aqui cabisbaixo, mas é o seguinte, eu estou aqui do seu lado,
E eu vim para guerrear, eu vim pronto para batalhar. Na minha e na sua vida em 2025. Deus, Jesus estará do meu e do seu lado para guerrear as batalhas. Não é na tua força, é na força dele, é na força dele. E o que o comandante do exército do Senhor falou para Josué? Disse assim: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é o lugar. Aquela terra que Josué estava pisando não era uma terra qualquer, era uma terra que fazia parte, que estava dentro dos limites da promessa que Deus tinha falado. Ou seja, aquela terra era de Deus, era a terra prometida, era a terra do povo. Aquela terra era a terra que Deus tinha dado como promessa. E quando Deus fala, quando Jesus fala ali, a aparição de Jesus ali no Antigo Testamento fala para Josué: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Está dizendo, esse lugar é propriedade minha, é santo. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que em 2025 eu e você teremos que dar passos de fé. Teremos. Em 2025 a gente vai ter que se levantar, vai ter que batalhar as batalhas, os desafios que tem pela frente. A gente vai ter que levantar para lutar, vai ter que se levantar para batalhar. Mas sabe de uma coisa? Eu e você vamos lutar descalços. Por que descalço? Porque a terra que nós estamos pisando é dele e não sua. É dele e não minha. A minha vida, a sua vida é dele e não é sua. Quando Cristo comprou a sua vida com o seu sangue, a sua vida não é mais sua, é dele. Então ele é o maior interessado na sua vida. Você está entendendo? Ele é o maior interessado em cumprir todas as palavras e promessas que um dia que ele fez. Não por você, mas por causa dele, por causa da palavra dele, por causa de quem ele é. Se coloque de pé aí no seu lugar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Eu quero convidar você a profetizar sobre o seu ano de 2025. Eu quero convidar você a orar. Se você puder erguer as suas mãos, fechar os seus olhos, comece a orar, comece a declarar, comece a profetizar sobre o seu ano de 2025. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver todos os seus planos, todos os sonhos que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver o chamado do Senhor. Senhor, eu não quero me pegar desanimado, eu não quero, Senhor, cair na depressão, na ansiedade. Eu quero me levantar em fé no Senhor. Eu quero me levantar na consciência de que o Senhor está comigo, e eu quero viver todos os sonhos, todos os planos que o Senhor tem para minha vida este ano. Eu quero convidar você, comece a orar aí no seu lugar. Comece a orar, comece a declarar sobre o seu ano, esse ano que o Senhor preparou para a tua vida. Talvez o ciclo que se passou parecia aos seus olhos mais poderoso. Era o ciclo de Moisés, esse ciclo se encerra. Talvez esse ciclo de Josué parece mais humilde, mas não é não. É um ciclo que o Senhor escolheu para cumprir muita coisa na minha e na sua vida. Em nome de Jesus, ore, comece a orar, clame ao Senhor.